Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá no nosso site. Acesse aí futura.org.br e você pode encontrar aí todas as novidades sobre a nossa programação e aqui na seção de vídeos assistir quantas vezes quiser as melhores entrevistas que apresentamos ao longo de 2014. Bom, e hoje é dia 29 de dezembro, estamos na última semana do ano, período em que muita gente está de folga, enforcando aí os dias de recesso entre os feriados, mas infelizmente não é a realidade de todos, né? E muitos chefes de família estão neste momento no batente, inclusive aqui no estúdio. Bom, mas seja você parte de um grupo ou do outro, todos precisam programar as atividades para a garotada durante o período de férias. Existem opções de programação para todos os gostos e também para todos os orçamentos familiares. Então, no programa de hoje, vamos discutir como os pais, os responsáveis, as crianças e os adolescentes podem tirar o melhor proveito desse período tão especial que são as férias escolares no verão. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a educadora Andréa Ramal. Aqui ao meu lado está a Darlene Cesp, que trabalha em casa e é mãe de 3 filhos. E também conosco no estúdio está a Cristina Silveira, ela é psicopedagoga e psicanalista. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente, compartilhe as suas histórias de férias pelas redes sociais, você tem 2 opções de mandar recados para a gente, a primeira delas eu mostro aí, que é o facebook.com/canal Futura Oficial, ou ainda aproveite para mandar tweets para a gente, marcando aí o perfil @canal Futura. Se você não está ligado na internet, tem um bom e velho telefone para você discar para a gente de qualquer parte do Brasil, no 0 Operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado, 2 boas-vindas aqui às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Tudo certo no Natal, agora preparando o Ano Novo, sim, semana do Réveillon chegando aí. Quero começar ouvindo a Darlene, que tem 3 filhos. Como é que é estar com criançada nessa época que não tem mais aula, época de férias? Como é que é organizar essa rotina em casa, Darlene? Bom, como eu trabalho em casa, para mim fica também um pouco mais fácil essa liberdade de horários, né? Então, eles vão dormir mais tarde, eles acordam mais tarde também e ficam solicitando sempre usar o computador, usar iPad, telefones. Então, a gente tem que filtrar um pouco esse horário. Eu busco filtrar isso, né? Tentando tirar um pouco de casa. Eu moro perto de uma região de praia, em Niterói. Então, levar a praia, é sair para ir a um passeio, às vezes até um shopping mesmo nessa época, antes do Natal, as compras, queriam que eles participassem disso, para que a gente pudesse sair um pouco de casa, porque estando em casa, a ideia é o computador. Sempre, né? Agora, você falou no shopping, principalmente nessa época de calor no Brasil todo, aí o shopping acaba sendo uma boa opção, porque tem espaços de recreação, também tem um ar-condicionado para a criançada não sofrer tanto. Mas agora, em relação a horários, você disse que acaba sendo um pouco mais flexível, então, do que durante o ano? Sim, sim. Eles ficam com muitos horários de escola, atividades extra-escola, né, inglês, esporte. Então, eu permito um pouco mais de flexibilidade, mas não tanto. Até comentava antes de começar com a Cristina que meu filho menor de 9 anos pediu para ele ficar plantado. E se eu passar de ano, eu posso ficar plantado no computador? Eu falei, não, plantado não pode. Com plantado certeza em nenhuma não. atividade, nenhuma né? atividade. É bom variar um pouquinho de cada com coisa. Certeza, né? Cristina, essa questão de dividir a rotina das crianças, né? Ao longo de todo o ano, elas têm que cumprir horários, horário das aulas, horário da lição de casa, das atividades fora da aula também. Nesse período tem que estar completamente livre ou alguma regra deve continuar sendo posta? Olha, o ideal é deixar a criança no ócio, né? Porque o que está acontecendo é o seguinte, algumas famílias estão deixando essas crianças já com uma agenda nas férias. Vai para a colônia de férias, ou então vai fazer um curso de inglês, vai fazer um curso não sei de quê, para ocupar o tempo daquela criança, não permitindo a essa criança, por exemplo, brincar, né? Ou seja, tem que ter uma regra sim, né? Tem que ter a hora de comer, a hora de tomar um banho, dependendo da idade da criança, né? Mas assim, se instituir regra demais em período de férias, acaba que você estressa demais essa criança, uma criança que já vem com uma agenda apertada de escola, de vários cursos que vem fazendo, né?
Porque eu acho que o mal, assim, da atualidade, né, é esse, é pôr para essas crianças uma agenda muito apertada, com várias coisas, cursos variados, esportes variados, aula. Então, o menino fica muito cansado. Chega no final do ano, em consultório, a gente vê muito isso. O menino já está cansado, né? Já está pedindo férias mesmo. Deixar o menino brincar, no ócio criativo mesmo, sem ficar instituindo muita regra para aquela criança, mas não é no computador que é para brincar, né? Só. Aí eu acho até que vale a regra, né? Menos computador, menos tablet, menos telefone e mais contato com o outro. Porque, gente, a criança, ela amadurece e ela elabora os seus conflitos através do brincar. E como que a gente brinca? Com o outro. Então, promover encontros de crianças da mesma idade, Sim. ou com amiguinhos da escola, fora do espaço escolar. Sim, parques. Ou brincar na casa dos amigos. Exatamente, parques, natureza, sabe? Te sair um pouco dessa questão da tecnologia. Logicamente, a gente não vai proibir a criança de jogar. Mas tem um limite, de repente Tem um 1, 2 limite. horas por dia ali e o restante do tempo com outras atividades. Não são 12 horas, igual Claro. alguns meninos estão ficando. Agora, Andréia, a gente sabe aí as aulas já acabaram, algumas crianças acabam ficando em recuperação no fim do ano, né? Aquele período ainda que tem que estender um pouquinho a questão do período dentro do ambiente escolar, e alguns pais acabam muitas vezes usando isso como moeda de troca, né? Bom, você ficou em recuperação, então tem que estudar um pouco durante as férias. E a questão das atividades livres são importantes, ter esse tempo para brincar, o tempo do ócio, mas também incentivar um pouco uma brincadeira um pouco mais criativa, ou que vai desenvolver outras habilidades, pode ser uma saída aí durante esse período das férias? Eu acredito muito em usar as férias como uma oportunidade de aprendizagem, não necessariamente com materiais escolares. Aliás, isso seria até prejudicial. Voltar aos cadernos, aos livros, isso realmente não Isso já foi seria um feito durante o exagero. ano. Exatamente. Agora, tem uma pesquisa muito interessante de uma universidade americana, de Johns Hopkins, que mostra o seguinte: as crianças de classes diferentes, né, crianças de famílias ricas e crianças de famílias com menos recursos, elas acabam o ano letivo lá com competências muito parecidas, mas elas voltam das férias diferentes. As crianças com mais recursos, elas voltam às vezes sabendo mais, mostrando mais habilidades do que quando elas acabaram o ano escolar. E ao que se E as deve crianças isso? com menos recursos voltam com uma perda de aprendizagem. Se deve ao fato de que essas crianças com mais recursos, elas têm férias cheias de oportunidades de aprender. Elas viajam, vão a museus com os pais, têm livros em casa, vão a teatro, vão a cinema, têm uma vida cultural no seu entorno. Isso aí ativamente faz com que elas aprendam, desenvolvam outros talentos. E as outras crianças que não têm tantos recursos acabam só ou no computador, ou numa lan house, num videogame, Ou vendo, enfim... vendo televisão, vendo muito filme o exatamente, tempo sem todo. exercitar. Então, uma maneira criativa dos pais usarem as férias é tentar usar esses outros recursos. Assistir filme, debater com as crianças, levar para um museu, estimular a mente para que ela já volte aquecida no momento da volta às aulas. A gente sabe aí que muitos pais, como eu disse aqui, não estão de férias, assim como as crianças nessa época do ano, mas dá para programar pelo menos, né, uma vez por semana, que seja no fim de semana, levar no museu, levar num parque, promover esse encontro com os amiguinhos, de repente, né, um grupo de crianças para trocar experiências também sobre as atividades que estão fazendo. Isso, às vezes você pensar levar ao museu é chato, mas se a criança, por exemplo, gosta de ciências, de filmes, de ficção científica, leva no planetário, leva num museu de ciências, tem que ver o gosto da criança, que sempre vai ter algo cultural associado a isso. Música, oficinas de artes, culinária, brincar de cozinhar alguma coisa, pode ser uma diversão, e ela está usando matemática, está usando planejamento, está gerenciando várias atividades ao mesmo tempo. Então são coisas que estimulam e que levam a aprender. A própria questão da receita, né? Porções de ingredientes, Isso. vai no peso, vai na medida. Isso Exatamente. depois lá na aula de matemática vai fazer uma boa diferença. Isso né? aí. Darlene, como é que você tenta organizar aí com a criançada em casa e com os amiguinhos essa rotina de atividades diferentes nesse período? Sim, eu costumo trazer muitas crianças para minha casa, né? Os amiguinhos dos seus filhos. Dos meus filhos, Qual a idade dos seus filhos? 9? 9, 12 e um já está com 20, já não entra mais nesse esquema, né? Já está na faculdade, já está diferente, mas fazia isso quando ele era menor também.
os meus filhos, os amigos da escola, a maioria moram em apartamento e eu moro em casa. Então, quando eles vêm para minha casa, eles também gostam muito dessa liberdade de estar em casa, exatamente, de poder estar mais solto, né, de estar mais livre e até de sair dessa coisa do computador também. Né? Não que eles não brinquem quando eles vão à minha casa, vão também, brincam também com o computador, mas tem um espaço externo que eles podem aproveitar também. E eu tenho um grupo com as mães do meu menor, de WhatsApp, onde a gente passa a programação também para que eles se encontrem, né? Outro dia alguém passou pela praia da Boa Viagem, em Niterói, e tinha lá uma oca e uns índios. E aí elas postaram e aí a gente resolveu levar as crianças lá. As mães trocam informações, tá aí uma dica para as mães, utilizar a tecnologia então para criar grupos aí de informações sobre o que fazer nas férias. O que fazer nas férias, uma ótima foi muito dica. Interessante. Essa questão dos índios, principalmente, né, isso depois vai ser utilizado muito na escola, ao longo de todo o ano letivo, né, Cristina? Não, eu acho o mais importante, muito importante que foi falado aqui, e o importante também é a questão dessa convivência com a família, sabe, assim, porque durante o ano os horários são apertados, os pais estão trabalhando e os pais que têm a oportunidade de estar de férias, né, com as crianças, aproveitar esse tempo com as crianças para conhecer melhor essa criança, saber como é que está aí o desenvolvimento dela ali, né, no estágio que ela está, como é que ela está se relacionando com os outros amigos, qual que é a noção de realidade de mundo que ela tem, né? É a oportunidade do pai, da mãe, sentar com a criança, brincar com essa criança, observar bem o comportamento dela, para poder dali saber até como vai atuar com essa criança diante de algumas dificuldades que ele pode perceber, né? A convivência dos pais com a criança é muitíssimo importante, porque entra aí a questão do limite, né? A questão da conversa mesmo do dia a dia, saber como é que ela está na escola, qual que é a dificuldade que ela está tendo na visão dela em relação aos seus colegas, né? Como é que ela está convivendo com o mundo interno dela em relação às pessoas. É muito importante os pais estarem participando da vida das crianças, porque estar de férias em casa não é o pai ficar na televisão, no computador, ou fazendo outra coisa e o menino lá, brincando com qualquer coisa. Isso não é convivência. Convivência é o pai, a mãe e a criança estarem num projeto, tá saindo junto, tá fazendo alguma questão, igual ela falou, indo no museu, indo em alguma atividade cultural juntos, conversar sobre aquele momento, ver o que tirou daquela experiência. Porque de férias em casa, separado não tem sentido, né? A gente tem que conviver com os filhos, principalmente com os adolescentes, na minha opinião, né? Bem, mas para chegar a ter esse momento de conversa com o adolescente, tem que começar ainda na infância a criar também esse hábito, criar esse vínculo da conversa em casa, né? Agora, um outro aspecto que a gente gostaria de abordar no programa de hoje, em relação a esse período de férias, muitas vezes consome tanto as pessoas, os pais principalmente, em organizar as férias, que quando acaba esse período, eles querem tirar outras férias para se recuperar do cansaço, né? Inclusive, chegou aqui para a gente um recado da Gabriela pelo Facebook. Obrigado, Gabriela, pela sua participação, em que ela diz aqui que já se preparou para tirar férias das últimas férias, que ela voltou muito cansada e que agora só falta a loteria colaborar aí com a parte dela e sortear os números da Mega da Virada, que aliás aí, né, na próxima virada, dia 31, agora no Réveillon, muito brasileiro já está aí na fila das lotéricas tentando fazer sua aposta, então boa sorte para todos e para a Gabriela também. Agora, em relação a essa questão de você também, além de ter que cuidar das crianças, ter que trabalhar em casa também, como é que é organizar a sua própria rotina, Daneli? Eu faço isso, pego o horário, como eles estão dormindo até mais tarde, acordando um pouco mais tarde, eu geralmente adianto o meu trabalho na parte da manhã, mais cedo, né? Levanto mais cedo, faço a minha parte de trabalho e aí depois eu tenho um tempo mais livre para eles. Muito bem, aí você consegue também cuidar da sua própria rotina, não se sobrecarregar e poder cuidar deles também. Agora, a gente sabe que tem uma série de atividades agora, inclusive brinquedos aí que a criançada ganhou ao longo do Natal, que incentivam a produção de seja um artesanato, inclusive vou citar aqui, estou usando a pulseira que ganhei da minha sobrinha Manuela, a fábrica de pulseiras, eu sei que é uma mania no Brasil todo entre as meninas, fábrica de picolé, fábrica disso e daquilo. Você acredita, Andréia, que a mãe ou o pai sentar junto com a criança nesse momento, conversar um pouco sobre essa questão da produção também, de repente incentivar aí, começar a vender como uma forma de brincar,
pode ser um incentivo para a educação também? Essa moda das pulseiras eu tenho achado muito interessante, porque ela tem vários aspectos, não é só o da brincadeira, ela estimula uma atitude meio que empreendedora, porque tem muitas crianças fazendo disso um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, trocando entre si pulseiras. Tem a coisa da criatividade, de você bolar novos desenhos, de você, enfim, inovar junto com isso. E tem também a coisa da convivência, porque essas pulseiras, em geral, elas se criam em conjunto, né? As meninas e os meninos sentam juntos para produzir. Então, eu acho muito interessante. Essas brincadeiras que se ligam com arte, com artesanato, elas são bem interessantes, muito mais do que um videogame, por exemplo, ligado à violência, pais que, por exemplo, dão de presente de Natal, luva de boxe, armas de brinquedo. Isso realmente não é interessante, não é educativo. Mesmo para quem fica no videogame, seria interessante que os pais procurassem quais são aqueles jogos que estimulam mais a estratégia, o raciocínio, a inteligência, a criatividade. E a questão dessa do empreendedorismo mesmo entre as crianças e a troca e o convívio, como o André apresentou, Cristina, isso ao longo de todo o ano, quando voltarem para a escola e na relação mesmo interpessoal entre os amigos, vai acabar tendo aí um benefício muito grande. Claro que vai. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela fez as pulseirinhas para dar de presente de Natal. Então, olha para você ver a importância, o valor. Ela mesma produziu os presentes que deu para as amigas. Né? E ficou toda feliz e as amigas felicíssimas de ter ganhado as pulseirinhas. E eu mais ainda, que eu também ganhei. Então, assim, foi ótimo essa experiência do fazer, né? Do artesanato, da arte. A arte ela é muito bacana nesse aspecto com a criança e com o próprio adolescente, no sentido da música, do teatro, né? Eu acho que tem que entrar com atividades, sim, que envolvam a criatividade, né? Porque a criança é a época que ela desenvolve muito a criatividade, ela é muito curiosa, ela pergunta muito, ela quer saber como é o mundo que a cerca e a gente tem que alimentar essa criança, sim, tem que nutrir ela. E os pais têm que ter paciência para lidar com isso, responder as perguntas, né? Alimentar a criança nessa curiosidade natural que ela tem. Porque às vezes a criança, a pequena, a criança pergunta tanto que os pais perdem a paciência. Por que isso? Por que aquilo? Na fase dos porquês, principalmente, né? Acaba dizendo porque sim para tudo, na verdade não entra nos detalhes. Né? Porque sim, mas não é porque sim. A criança está perguntando porque ela está desenvolvendo ali o processo criativo dela. Se a gente não responde, se a gente não nutre essa criança de respostas que ela precisa, a gente pode prejudicar esse desenvolvimento da criatividade da criança. E essas atividades são excelentes para trabalhar a criatividade. A gente tem aqui a participação do Matheus Fernandes pelo Twitter. Obrigado, Matheus, pelo seu recado aqui pra gente, participando do Conexão. E ele levanta um ponto muito interessante. Ele pergunta quais são as alternativas para entreter as crianças fora o uso da tecnologia, enquanto elas estão de férias e os pais ainda precisam trabalhar. Essa é uma dificuldade para muitos pais, né? Eu sei que colônias de férias são opções em alguns lugares, mas acabam ficando caras para algumas famílias. Então eu queria ouvir de vocês aí que dicas a gente pode dar para essas famílias que de fato os pais estão trabalhando e as crianças estão de férias. O que fazer com elas, Arlene? Assim, no período em que eu não trabalhava em casa, eu tinha sempre alguém que me auxiliava nas tarefas de casa e nos cuidados com eles. Então, assim, eu abria a mão que a pessoa fizesse os trabalhos em casa para poder fazer um pouco de uma atividade fora de casa, né? Ir a um parque, ir a um clube, né? Levando as crianças para que elas pudessem sair de casa. Era a opção que eu tinha e era o que eu buscava fazer. Pode André, também dividir com os pais dos amigos, né? Que não estão trabalhando, né? Telefonar, combinar, usar os grupos de WhatsApp para isso, né? Quem não estiver trabalhando pode estar ali pegando a criança, levando a criança para um passeio junto com um colega, que é o ideal, né? Essa convivência com meninos da mesma idade, para ele poder dividir ali as alegrias e as brincadeiras. E mesmo a responsabilidade entre os pais, né? Que a gente sabe que cuidar das crianças também demanda muita atenção, então você compartilhar com os pais dos amigos um pouco isso pode ser benéfico. Sim. O ideal também é tentar, nem sempre é possível, mas tentar colocar as suas férias junto com as férias das crianças. Com um pouco mais de planejamento e negociando isso nas empresas, muitas vezes é possível. Para quem não pode durante a semana, também aproveitar mais o final de semana. Fazer um esforço extra, acordar mais cedo
para conviver mais com as crianças. Estimular a leitura para os momentos em que a criança fica sozinha, isso é muito importante. As férias são um momento em que a criança pode escolher um livro que não foi obrigatório pela escola, ela pode ir para a livraria e escolher. Então tudo isso é bem positivo. Então pode ficar aí esse desafio mesmo para essa semana aí antes do final do ano, de repente pega a criança, leva no shopping, aproveita um ar-condicionado ali e dê a ela essa oportunidade, como disse a Andréia aqui, de escolher um livro, já que durante o ano todo ela tem que ter aquela leitura obrigatória por conta da escola. Pode ir lá escolher o livro que ela acha mais interessante, ou pega um gibi que seja bacana, uma história que ela curta e possa depois contar e compartilhar as histórias com os amigos também, né? Diga, Cristina. Não, mas é isso, é o que ela falou mesmo, é dividir o tempo e planejar, né? Porque é a mesma coisa de quando os pais estão trabalhando. Estão trabalhando, chegam em casa tarde, ou então no fim de semana estão cansados, mas tem que planejar bem o tempo para poder conviver com os filhos de uma forma mais saudável. Porque o que não pode acontecer é deixar a criança no abandono psíquico, né? Porque aí realmente é o fim da picada mesmo. Bom, em relação, a gente sabe que os tablets e os celulares estão aí, que não tem como voltar atrás, fazem parte da rotina de todos nós adultos e também cada vez mais das crianças, tem muitos jogos aí. Agora, é preocupação de muitos pais, até a gente já falou um pouquinho no início do programa sobre isso, do tempo gasto pelas crianças só nessas atividades dos brinquedos eletrônicos. Aí eu queria ouvir de vocês em relação a um tempo, qual o limite? A gente deve delimitar por dia ou por semana, fazer uma negociação quando a criança quer um dia jogar um pouco mais, outro dia joga menos. O que você acha, Andréia? Eu sempre costumo recomendar que durante o ano letivo seja no máximo 1 hora por dia. Inclusive com crianças menores, sempre monitorada pelos pais e sempre fazendo intervalos, 20 minutos, depois outros 20 minutos em outro momento. Nunca nos horários antes de dormir, que deixa a cabeça muito inquieta. Nunca nos horários nobres, que devem ser para o dever de casa, para os estudos. Agora, nas férias, dá para relaxar e estender um pouquinho mais esse horário. Afinal, são férias, né? Como a Cristina falou. A criança tem que fazer o que ela gosta, a gente pode deixar mais horas e quando ficar perto da volta às aulas, já começar a limitar de novo esses horários para ir voltando ao ritmo aos poucos. Na sua casa, Darlene, a garotada gosta muito dos joguinhos eletrônicos? Gosta muito. Gosta muito. Até no início eu falei para elas, eu preciso pegar umas dicas, porque tá difícil de limitar o horário agora nas férias, né? E porque o meu menor, então, ele gosta muito, porque tem o Skype que fala diretamente com os amigos também, né? E aí a barganha dele, olha, mas o fulaninho não estava lá de manhã, ele só vai estar agora à tarde. Então, porque a mãe dele delimitou que ele não pode de manhã, né? Então, tem sempre eu tenho essa preocupação, né, de ter que tirá-lo mesmo, sobre protestos até, mas eu tento diminuir esse horário, sim. E você acompanha os jogos que ele baixa também, quais ele joga? Sempre procuro ver, né? Ou eu, meu marido, a gente está sempre vendo o que eles estão vendo, o que eles estão usando, né, na internet. E sempre com quem está falando. Às vezes eu falo, às vezes ele fala um oi para fulano. E aí eu falo oi. É importante estar sempre acompanhando sempre com esse contato. De muito perto, né, Cristina? Principalmente aí com as redes sociais. A gente sabe que a criançada vai descobrindo aí muito mais rápido do que a gente, às vezes, os serviços online. Então, o pai, o responsável, estar perto é fundamental. Estar perto, mas assim, estar perto olhando para a criança. Porque às vezes o que acontece é que o pai está mais viciado do que a criança no jogo, no computador, no telefone ali, no Facebook, e não fica muito prestando atenção no que a criança está jogando, né? Eu tenho casos de pais que não conseguem parar de conversar no telefone para ficar com a criança. A criança, pai, vamos brincar, pai, vamos fazer isso, e o pai está lá no telefone, está lá no jogo e não sai. Então, eu acho que então, tem se que esse é o exemplo que a criança tem, depois não tem como pedir para que ela largue o telefone, né? Tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu sei que é bom você conversar no Facebook, adianta muito a sua vida, às vezes, uma comunicação de fácil acesso, mas você tem que dar uma equilibrada, inclusive, pela própria pessoa, né? Como exemplo para a criança, como nutrição para essa criança, porque a criança precisa dele, precisa da presença dele, precisa do tete-a-tete dos pais, né? Então, como que vai fazer? Ele tem que dar o exemplo, tem que diminuir o uso mesmo, para ele também poder se relacionar melhor com as pessoas e com o mundo. Porque senão ele vai criar ali um vício que vai ser difícil.
porque os jogos eletrônicos, eles emitem sinapses, jogam no cérebro a substância que chama serotonina. Então, ela dá um prazer, muito prazer, mas aquilo vai viciando a pessoa a ter mais e mais prazer. Lembrando que esse prazer pode ser conseguido através de outras formas, com a prática de exercício físico, vai dar uma corrida, uma caminhada. Cuidar do filho. Vai cuidar do filho, vai brincar na praia, que você vai conseguir ter essa serotonina aí bombando no seu organismo. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou, então a gente espera ter contribuído aí com dicas para você curtir esse fim de ano e as suas férias com a criançada em casa ou não em casa. Mas por agora, agradeço então Cristina, Andréia e Darlene. Foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigado. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui ao vivo amanhã, às 2h30 da tarde. Temos encontros também nas nossas representações, 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente pode se ver lá no site do Canal Futura. Um abraço para você, um beijo para Manuela, minha sobrinha, e até a próxima.